Olá, João Carlos e Vera do SOS Casal. Você já parou para pensar se você tem algum trauma em tua vida? Ou de repente um simples fato de algo que te causa ou te faz ter atitudes diferentes e você não se apercebe que é um trauma. E esses traumas que a gente traz lá da nossa infância, eles nos atrapalham muito. Atrapalham no nosso relacionamento como casal, eles atrapalham na nossa vida profissional. Eu posso citar para vocês um exemplo meu, um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente insegura. Para a gente conseguir gravar esses vídeos, para mim é uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente tem que regravar, por quê? Por causa da minha insegurança. E eu trouxe esse trauma de insegurança lá da minha infância. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha uma idade mais ou menos de uns 3 anos de idade. Eu sou o primeiro de 4 filhos. E meus pais, além da dificuldade financeira que tinham, tinha uma irmã, minha tia, e ela não tinha filhos. E eu não sei, talvez até para agradar a ela. Eu sei que, enfim, o meu pai disse que eu poderia ir morar com a minha tia. Ela me agradava muito, eu a princípio gostava muito dela, e você sabe que criança gosta de agrado. E eu acabei indo morar com essa minha tia e nós fomos morar em outra cidade. E eu me lembro assim que os primeiros dias que eu estive com ela foram até bons, né? Eu brincava bastante, eu tinha bastante brinquedos, mas no decorrer do tempo as saudades foi apertando. E assim a vontade de estar com meu pai e com minha mãe foi muito grande. Eu me lembro até que de vez em quando eles vinham para me visitar e eu criava assim toda aquela expectativa para poder, esperando com que chegasse aquele momento, né? E o retorno deles era muito pior, porque o meu desejo e a minha vontade era voltar, morar com meu pai e com a minha mãe. Então a minha esperança era que eles me levassem para casa, e isso não acontecia. Isso me trouxe um trauma assim, muito grande de insegurança, e essa insegurança eu carrego até os dias de hoje. No início do nosso casamento, né, eu trouxe problemas assim sérios para o nosso casamento, né? E a gente passou por muitas dificuldades por causa dessa minha insegurança, porque essa insegurança ela vai acarretar numa outra situação que no próximo vídeo a gente vai conversar muito sobre isso também. E com certeza isso me trouxe problema muito sério, problema na minha profissão. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, eu sempre tive perto de chegar ao sucesso, e quando chegava no topo eu retroagia por causa desse tipo de insegurança, né? Você sabe que esse foi o tipo de trauma que eu tive, mas a gente descobriu que a Vera também tem um trauma. Não, muitos, né? Acho que cada um de nós tem. Talvez seja o mais forte, mas não que esse seja o único, né, e exclusivo. Então, a gente às vezes de repente pode passar na tua cabeça, mas trauma, né, depois de adulto, é que às vezes a gente passa durante a vida toda da gente sem se dar conta de que aquilo ainda está nos atrapalhando, que foi o meu caso. Eu demorei muito tempo para perceber isso, né? Eu vou contar para você um pequeno fato que me levou a ficar assim muito com essa insegurança, com esse medo que o João Carlos está falando, né? Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos, acho que perto de uns 6 anos, e meu pai ficou um longo tempo fora de casa, né? Então quando ele veio para casa, ele queria agradar a gente, os filhos, né? E aí ele e a minha mãe me prometeram me dar uma boneca. Essa boneca era uma bonequinha que tinha uma banheirinha que a gente dava banho, era uma coisa assim, naquela época, assim, pra mim, fantástica, né? E não sei se aquela boneca era muito cara ou o que aconteceu. O fato é que eles não me deram a boneca, eles me prometeram que iam me dar de Natal, e eu esperei aquele Natal e contei nos dias. Todo dia eu contava um dia a menos para chegar o Natal, porque eu ia ganhar aquela boneca. De repente passou o Natal e eu não ganhei. E eu chorei e tal, e perguntei para minha mãe se eu não ia ganhar. Ela me disse que assim que pudesse ela ia me dar a boneca.
e depois caiu no esquecimento e foi um tempo que eu cobrei e ela daí arrumava sempre uma desculpa, mas eles nunca disseram para mim assim que eles não podiam me dar. E o que aconteceu? Eu não ganhei a boneca, mas o fato de não ganhar a boneca causou em mim uma coisa muito ruim, que foi a questão de eu achar que eu não era importante para eles, né? Então o fato de não ganhar a boneca, podia até, se eles tivessem me explicado, conversado comigo, eu teria entendido, né? Agora, o fato deles ignorar ou fazer de conta que tinham esquecido, cair no esquecimento, fez com que eu pensasse que eu não era uma pessoa importante para eles, né? Vocês vejam que são coisas simples que a gente está colocando para você. É interessante, às vezes acho que são coisas insignificantes, que não tem sentido nenhum, mas às vezes a gente está criando um trauma nos nossos filhos, que eles vão carregar para a vida de adultos sem, mas isso com toda certeza. Pois é, e daí num determinado dia passado, muitos anos depois, já tinha meus filhos, já estavam, já eram, acho que já tinham uma idade até um pouco assim, de 3, 4 anos, né? E um dia, escutando uma história, eu me dei conta de que aquilo servia para mim. Aquela pessoa falava exatamente de determinado brinquedo que ela não tinha ganho, que o pai e a mãe tinham feito exatamente o que aconteceu comigo, e aquilo tinha causado para ela um trauma. E aí eu pensei, peraí, tem alguma coisa, eu senti que aquilo é como se fosse eu ali, né? E aí eu me dei conta de que aquilo causava em mim aquela sensação de não me achar uma pessoa importante, né? E aí o João Carlos podia me dar uma flor, podia me dar alguma coisa e eu me sentia sempre insatisfeita, né? Aquela flor, para mim, ai que bom, ganhei a flor, mas era simplesmente uma flor. Cria até uma certa possessividade no relacionamento, né? Uma coisa assim que de repente eu pensava assim, eu queria até fazer algo assim que deixasse ele feliz, né? Por eu ter ganho aquela flor, né? Por eu ter ganho aquele presente, às vezes, só que eu não conseguia, porque eu achava que estão fazendo só para me agradar. Mas na verdade era por quê? Porque eu ainda não tinha curado dentro de mim aquela situação de não ter ganho, de ter sido prometido para mim por tanto tempo aquela boneca que eu esperei tanto e que eu desejei tanto, e que era a forma que eu encontrei de cobrar do meu pai e da minha mãe aquele amor que eu não tinha, que eu não sentia deles, né? E aí eu levei isso, claro, depois pro meu casamento. Eu só fui perceber quando eu me dei conta daquela história daquela pessoa que falou exatamente aquilo que serviu para mim, né? Então foi retomar aquela situação, aquele momento que me fez ver que aquilo estava dentro de mim e estava me atrapalhando. E eu não sabia, né? Por isso é necessário, muitas vezes, a gente ter a coragem de olhar primeiro para dentro de nós mesmos. E se for o caso, a gente fazer uma viagem, né, lá no nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente parar e pensar um pouquinho como que foi a nossa vida, como que foi a nossa convivência com os nossos pais, com os nossos irmãos. Muitas vezes um exercício assim muito legal da gente fazer é você deitar na cama, num momento assim onde você pode fazer uma meditação e você voltar nela no teu passado, fazer uma viagem assim imaginativa para dentro da casa onde você morava, né, dentro do teu quarto, fazer um passeio no teu quarto, na cozinha, onde vocês faziam as refeições, onde vocês conversavam, na sala, né, e você parar e pensar em algumas situações que você viveu com o teu pai, com a tua mãe, com os irmãos. Porque isso nos ajuda muito ajuda muito a gente curar esses traumas que a gente carrega e que nos atrapalham. E essa questão que o João Carlos está falando, né, o identificar, né, o que está acontecendo comigo, né? Às vezes nessa trajetória assim, de parar, pensar, imaginar, lembrar como que foi a casa da minha infância, como que foi as brincadeiras da minha infância, como que eu vivi, como que foi a minha convivência com os meus irmãos, com o pai e com a mãe, isso que o João Carlos está falando, vai fazer com que você de repente pare e pense, tem alguma coisa que aqui me incomoda.
né? E aí isso pode ser um fato, alguma coisa, às vezes algo simples, né? Uma atitude do pai com a mãe faz com que o filho, a criança, às vezes não perceba que não é uma briga, que não é uma agressão, que não é uma coisa pelo teu mal, que não é uma palavra para te fazer mal. Não, às vezes é algo que ele falou sem pensar e causa em você uma coisa assim ruim, uma sensação ruim, né? Porque existem vários tipos de trauma. A morte de uma pessoa, existem traumas que é só através de psicólogos, de tratamento, né, profissional, que a gente vai superar. Mas esses Verdade. pequenos traumas assim, né, João Carlos, essas coisas assim de repente querer um doce e não conseguiu aquele doce e você fica se achando, eu não sirvo para nada porque eu não ganhei o meu doce e tal. Isso de repente vai lá na tua vida adulta, depois de casado, e você começa a se sentir uma pessoa insatisfeita e começa a cobrar dos outros uma insatisfação que está dentro de você, que é tua, né? Que é algo que ficou lá atrás, que você não curou, que você não superou, né? É verdade. E a Vera estava falando aqui, eu estava lembrando de uma fábulazinha que serve bem para esse momento que nós estamos conversando. Um dia, um cacique, ao perceber que estava chegando no final da sua vida, ele chamou seus 3 filhos e disse para eles: olha, vocês vão sair agora, vão cruzar vales, vão subir montanhas, e aquele que me trouxer algo mais interessante de presente será o meu substituto. E os 3 filhos saíram em busca então de algo significativo para trazer para o seu pai. Depois de um bom tempo, eles retornaram para casa. Um dos filhos trouxe uma flor raríssima, uma flor que nunca tinha se visto, uma flor lindíssima, e entregou ao pai. O outro filho trouxe uma pedra preciosa, uma pedra lindíssima, também fez a entrega ao pai. E o terceiro filho voltou de mãos vazias, mas o pai percebeu que havia um brilho diferente nos olhos daquele filho. E o pai perguntou: o que é que você trouxe para mim? O filho respondeu para ele: pai, eu encontrei uma terra maravilhosa, aonde o nosso povo vai poder viver muito feliz. O pai, com lágrimas nos olhos, olhou para o filho e disse: você será o meu substituto, porque você devolveu para mim e para o nosso povo a esperança de um futuro melhor. Então nós, na nossa vida, é assim. Nós, como casal, nós temos que lutar todos os dias, né? Curar todas as feridas, curar tudo para a gente poder sonhar com um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, em nossa casa. E a gente sabe que esses traumas que o João Carlos está sugerindo da gente curar, às vezes a gente vai sem querer causar nos nossos filhos, né, João Carlos? Mas essa esperança de uma nova vida, de uma possibilidade, de uma felicidade melhor, de uma felicidade mais autêntica, né, João Carlos? Como essa história, né? De poder ver um reino melhor, né? Então é isso mesmo, é isso que a gente quer propor para você, né? Essa é a dica, que você não relute, né? Que vá em frente, que aquilo que você identificar em você, lembre que aquela atitude pode ser algo que vem lá da tua infância, né? E que de repente está causando dificuldade, está causando distanciamento no teu relacionamento, né, João Carlos? Que dificulta a nossa proximidade, né? Então é isso, a gente queria te dizer assim que você vá em busca, vá descobrir, né? Que não relute, que não deixe para depois, mas que vá em frente, né? A vida a dois vale a pena. A vida a dois vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente lutar juntos, vale a pena a gente buscar dentro da gente mesmo, né? Melhorar todos os dias. E isso começa onde? Começa dentro de casa, não tem a menor sombra de dúvida. Começa primeiro dentro de nós mesmos, depois dentro da nossa casa. Quando eu tenho a humildade, a capacidade de ver em mim, né, João Carlos, essas dificuldades e passar por cima disso, né, e mudar realmente. Então, nós queremos deixar para você essa sugestão, né, que você busque isso em você, e queremos convidar você, né, João Carlos, para clicar aqui em cima no nosso link, entrar na nossa fanpage
curtir, compartilhar no nosso Facebook, né? Nós estamos agora também com o nosso canal no YouTube, né? Que nós queremos que você visite o nosso canal no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, nós vamos ter muita coisa legal e o SOS Casal está chegando, né? Está chegando, né, João Carlos? Estamos aí preparando os últimos detalhes, né? Para dar o melhor de nós para você, né? Então se inscreva, compartilhe, deixa o teu compartilhar lá para nós também, né, João Carlos? É importante você compartilhar, porque quando você compartilha, você passa para os teus amigos também esse mesmo convite, isso né, mesmo, João Carlos? Isso mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá.